Hoje vamos falar do Teorema de Rowley, seção 4.2 do livro do Stewart e capítulo 17 do livro do professor Valdessia Bianchini e da professora Angela Rocha. Então, qual é a estrutura do Teorema do Rowley? Temos um enunciado que é constituído da parte da hipótese e de uma conclusão. Então, nas hipóteses temos que a f deve satisfazer três condições. A primeira que a função seja contínua no intervalo fechado AB. A segunda que a função seja derivável no intervalo aberto AB. E a terceira que a função vai assumir os mesmos valores nas extremidades. Então, segue que existe um x0 no intervalo aberto AB, tal que o valor da derivada, quando avaliado em x0, é zero. Então, vamos ver isso principalmente com um exercício interativo que você pode encontrar na página do professor Valdessia, na página dedicada ao cálculo 1. Então, aqui vamos ver com um código GeoGebra, sempre do professor Valdessia. Então, aqui temos em verde o gráfico de uma função que verifica as três condições do Teorema de Rowley. E em vermelho temos a reta tangente ao ponto P do gráfico. E vocês podem deslizar o ponto P ao longo do gráfico e pode ver como a inclinação da reta tangente vai mudando. Em particular, você pode ver que aqui tem um ponto de mínimo, onde a inclinação da reta tangente é zero, e um ponto de máximo, onde também a inclinação da reta tangente é zero. Então, vamos ver agora a demonstração do dito teorema. Então, vamos distinguir dois casos. O caso onde a função é constante no intervalo AB e os outros casos onde a função não é constante no dito intervalo. Então, primeiro caso, se a função f de x é igual a f de A, que é igual a f de B, para qualquer x no intervalo AB, ou seja, a função é constante, então segue naturalmente que a derivada desta função, que lembramos que é derivável, é zero para qualquer x no intervalo AB. Então, claramente, a função verifica aquela conclusão do teorema. Agora vamos ver os outros casos. Então, vamos, sem perda de generalidade, vamos considerar o caso onde a f de x é maior que o valor nas extremidades. Isso para alguns, x no intervalo AB. Como, por exemplo, nesse caso daqui. Okay? Então, lembramos também a condição 1 do Teorema de Rowley. A condição 1 do Teorema de Rowley coincide com a hipótese do teorema do valor extremo, que fala que se f for contínuo no intervalo fechado AB, então S assume um valor de máximo absoluto, Fc, e um valor de mínimo absoluto, Fd, incerto C e D no intervalo fechado. O que interessa para nós nesse contexto é, em particular, o valor de máximo absoluto. Por quê? Porque a gente sabe aqui, por hipótese, que a f vai assumir alguns valores que são maiores que os valores das extremidades. Então, segue do teorema do valor extremo que existe C no intervalo AB, tal que f de C é um valor de máximo absoluto e também de máximo local. Por hipótese, f é derivável. Qualquer x no intervalo aberto AB. Então, segue que a derivada deve ser zero em C. E a conclusão do teorema segue. Claramente, o outro caso, o caso onde f de x é menor que f de A,
teria o mesmo raciocínio, somente que a gente teria considerado o lugar do máximo absoluto um mínimo absoluto. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. Então, agora vamos observar o seguinte. As hipóteses do teorema de Rowley são condições suficientes para que a conclusão se verifique. O que significa este suficiente? Isso depende da estrutura do teorema. A gente tem aquelas 3 condições, que são as hipóteses. E depois tem um então, que significa esta, que a gente vai indicar matematicamente com uma flecha. E uma afirmação, que a gente também chama de conclusão do teorema. Então, a partir das condições, então, significa que a afirmação, a conclusão está verificada. Mas tem outros tipos de teoremas, onde o lugar de então, a gente encontra a locução se e somente se. Do ponto de vista matemático, isso se e somente se implica 2 flechas, no sentido e no outro. O que significa no sentido e no outro? Então, a primeira flecha a gente já viu. A partir destas condições, ou da hipótese, segue que a afirmação é verdadeira. Mas quando tem se e somente se, a gente pode inverter o raciocínio, ou seja, vai assumir a afirmação como hipótese e então vai seguir as condições que chega a ser a conclusão. Então, você pode inverter conclusão e hipótese, coisa que aqui, no nosso caso, não é possível. A gente, a partir da afirmação, não pode assumir que as condições sejam sempre verificadas. Às vezes sim, e às vezes não. Então, esta inversão não é possível. Vamos ver isso com 2 exemplos. Então, o primeiro exemplo, a gente vai considerar aqui uma função, definida no intervalo 1, 2. Esta função é claramente contínua nesse intervalo, então, verifica aquela condição 1 de Rowley, então f é contínua. Qualquer x no intervalo fechado 1, 2. Também verifica aquela condição 3, que o valor da f nas extremidades, nesse caso em 1 e 2, os valores são iguais. Mas f não é derivável aqui em 1.2, não, porque aqui tem uma cúspide. Então, mais f não é derivável qualquer x no intervalo aberto 1, 2. E, além disso, a gente vê que onde a função é derivável, ou seja, no subintervalo de 1 a 1.5, aqui a derivada é sempre positiva, e no outro subintervalo de 1.5 a 2, a inclinação da reta tangente é sempre negativa. Então, em particular, isso significa que não existe x0 no intervalo aberto 1, 2, tal que a derivada da função x0 seja igual a 0. Bom, então, não verifica uma das hipóteses e também não verifica a conclusão do teorema. Agora, vamos ver outro exemplo. Aqui, vamos considerar esse exemplo, onde vamos considerar 2 parábolas, uma ao lado da outra. Então, novamente, aqui, nesse ponto que a gente vai indicar com E, temos uma cúspide. Então, novamente, em E, a função não é derivável. Mas, a gente aqui nos pontos C1 e C2, a função tem 2 pontos de máximo local, em particular um é até máximo absoluto, onde a derivada da função é 0.
Então, veja bem, a função está verificando a mesma condições do exemplo anterior, porque a função é contínua, qualquer x no intervalo fechado AB. Os valores das extremidades em A e B da f são os mesmos, mas f não é derivável qualquer x no intervalo aberto AB, porque em particular não é derivável aqui em E. E, portanto, nesse segundo caso, a afirmação, a conclusão do teorema é verificada. Então, isso que significa quando as condições são suficientes, mas não necessárias. Mas quem era Michel Rolli? Então, Michel Rolli era um matemático francês que tinha nascido no meado do século XVII e morreu no início do século XVIII. Ele ficou conhecido como matemático para os trabalhos em análise diofantina, álgebra e geometria. Então, o pai do Michel era comerciante e Michel tinha recebido pouca educação formal, sendo em grande parte um autodidata. Ele trabalhou como transcritor para um cartório e depois como assistente de vários advogados no distrito de Ambert, onde ele tinha nascido. E aqui quero ressaltar este website da Universidade de St. Andrew, onde se encontram várias biografias de matemático conhecido, bem interessante. Então, aos 23 anos, Rolli se muda para Paris. Era 1675. Ele trabalhou como escriba e especialista em aritmética. Se casou e logo teve filho. E a renda começou a não ser mais suficiente para sustentar esta família que estava em crescimento. Mas ele nunca deixou de continuar a estudar matemática mais avançada para conta própria. Tanto que, aos 30 anos, em 1682, ele alcançou uma certa fama e conseguiu resolver um problema que tinha sido colocado publicamente por Jacques Ozanam. E qual era este problema? Vamos ver. Encontre 4 números tais que a diferença de qualquer dois deles é um quadrado perfeito e a soma dos 3 primeiros também é um quadrado perfeito. A resolução desse problema chamou a atenção de Jean-Baptiste Colbert, que era controlador geral de finanças, secretário de Estado da Marinha, nada mais que do rei Luís XIV. E o Jean-Baptiste Colbert recompensou Rolli com uma pensão, coisa que finalmente assegurou os problemas financeiros do Rolli, e não somente o problema financeiro, porque abriu as portas para a trajetória científica de Rolli continuar. Tanto que Rolli, em 1685, foi eleito membro da Académie Royale des Sciences, aos 33 anos.